Glória a Deus. Boa noite, igreja. Meu Deus, esse boa noite pode melhorar. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz sejam com todos. Como vocês estão, irmãos? Glória a Deus, espero encontrar todos bem, né? Que honra e que alegria para mim estar com os irmãos aqui nessa noite. Trago um abraço da Igreja Batista da Paz do Barreiro para todos, tá? Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, pastor Willi pela dedicação, pastor Luciano pela confiança. Deus abençoe a vida de todos. Pastora, muito obrigado. O desejo do meu coração é que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Como o pastor disse, estou acompanhado hoje pela minha esposa. Se fosse só a minha esposa, estava tudo tranquilo. Mas é a minha melhor amiga, minha companheira, minha auxiliadora, a mulher que Deus colocou para estar ao meu lado. E, sem modéstia, a mulher mais linda desse mundo. Então, fui privilegiado, irmãos. Obrigado, Jesus. Está comigo também a minha flecha, né, na aljava, meu filho, Breno. Hoje está fazendo 10 anos de idade, irmãos. Então, o dia foi dele. Ele falou, pai, nós vamos lá porque o senhor vai pregar. Porque senão... Aí eu falei, não, filho, o senhor está doido? Nós ia lá de qualquer jeito. Mas está fazendo 10 anos e como passa rápido. Outro dia, minha esposa estava dando a notícia, amor, eu acho que eu estou grávida. No outro dia, o menino está fazendo 10 anos. Voa o tempo. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria de convidar você, por gentileza, a abrir ela comigo no Evangelho de Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 4, versículo de número 35 em diante. Nós vamos ler até o versículo de número 41, um texto bem conhecido. Marcos, capítulo 4, quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, desespere por mim. Vamos esperar, irmãos. Minha mãe me esperou 9 meses, o que é esperar um minutinho, né? Diz assim, olha, tarde naquele dia, Jesus lhe disse, passemos para o outro lado. E tendo deixado a multidão, eles levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e perguntaram, mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez grande calmaria. Então lhes perguntou, por que estáis amedrontados? Ainda não têm fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Vamos lá. Gostaria de falar com vocês nessa noite sobre as tempestades da vida. E se Deus me der graça de conseguir verbalizar tudo aquilo que Ele trouxe no meu coração, hoje nós não vamos sair daqui andando, nós vamos sair voando na graça de Deus. Eu vou repetir de novo, porque eu acho que foi só o lado de cá que entendeu. Se eu conseguir falar com a igreja aquilo que Deus falou na minha vida, hoje nós não vamos sair do jeito que nós entramos, nós vamos levar nosso milagre para casa em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Viver não é fácil, viver é uma aventura. Nós caminhamos e vivemos num mundo caído, e vamos passar e enfrentamos tantas adversidades nas nossas vidas, tantas lutas e tantas tempestades se levantam. E dentro das lutas e dentro das tempestades da vida, nós começamos a observar coisas que podemos dizer que são similares umas à outra. Primeiro, que eu observo dentro de uma tempestade, uma luta a qual nós enfrentamos, é que elas são inevitáveis. Irmãos, eu preciso te dizer uma coisa, nessa noite, as tempestades da vida são inevitáveis. Ela chega para todos, ela passa na vida de todos. Todos nós enfrentamos tempestades na vida. O rico, o pobre, o doutor, o leigo, o jovem, o idoso. Ela chega na vida daquele que serve ao Senhor e daquele também que não serve ao Senhor. A mesma chuva que cai sobre o justo, ela cai sobre o injusto também. Olha, ninguém consegue atravessar essa vida inteira sem enfrentar uma tempestade.
Ninguém vai chegar no fim da vida, olhar para trás e falar assim: olha, vivi todos os dias da minha vida e não passei nenhuma luta. O próprio Cristo já nos dizia isso: olha, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Por quê? No mundo nós teríamos aflições. Olha, nós não estamos, por servir ao Senhor, nós não estamos imunes às tempestades da vida. E isso é um outro problema. Porque por servirmos ao Senhor, nós talvez achamos que nós estamos imunes a essas tempestades do mundo. Olha, é bem provável que nessa noite eu estou falando com alguém que enfrenta uma tempestade na vida. Talvez alguém que passou por aquela porta nessa noite está enfrentando uma tempestade na sua vida. E eu quero te dizer, as tempestades, elas são inevitáveis. Não tem como nós não enfrentarmos e passarmos por ela. Não é exclusividade sua nem minha. Esse irmão da direita, da esquerda, de frente da retaguarda, que está aí com você, ele também enfrenta as lutas e as tempestades. Outra coisa que eu observo nas tempestades, pastor, é que elas são imprevisíveis. As tempestades, elas chegam sem avisar, sem mandar recado. Não chega um WhatsApp para você te avisando: olha, se prepare, porque semana que vem vai ser difícil. Não, ela não manda um e-mail, ela chega e ela parece que arromba a porta da nossa alma. Às vezes essas tempestades chegam arrombando a porta da nossa alma e trazendo profundo sofrimento sobre as nossas vidas. Olha, de repente é um acidente grave, uma doença súbita, do nada estava todo mundo bem e amanhecemos com uma doença. De repente é um divórcio doloroso, de repente seja um luto traumático, uma traição amorosa, uma perca financeira que tira o chão debaixo dos nossos pés. Ou em uma situação que você jamais imaginou acontecer e coloca, de repente, a vida de ponta cabeça. E essa tempestade que os discípulos estão enfrentando aqui é desse perfil que eu estou falando com vocês. Primeiro, eles passaram por essa tempestade e ela era imprevisível. Eles estão no mar da Galileia. Na verdade, era um grande rio. Os relatos dizem que eles tinham por volta de 21 quilômetros de comprimento e por 14 quilômetros de largura. E esse lago, ele era cercado por grandes montanhas. Esse lago, ele está por volta de 200 metros abaixo do nível do mar. Então, o pico dessas montanhas, ele, por certo tempo do ano, ele está coberto de gelo. De repente, agora, os ventos batem em cima daqueles gelos e eles agora chegam diante desse lago, desse mar, e ele começa a agitar essas águas. Esse momento que os discípulos estão passando, estava acontecendo isso na tempestade no mar da Galileia. Quando Jesus disse aos discípulos, olha, atravessemos o mar da Galileia, na saída as águas estavam tranquilas. Quando eles colocaram o barco e começaram a remar, as águas estavam calmas. Talvez eles imaginaram que fosse só mais uma travessia. Você se lembra? Pelo menos 4 desses discípulos que estavam dentro do barco ali eram pescadores. Eles conheciam aquele lugar. Então, quando eles começaram a sua travessia, quando eles saíram, as águas estavam calmas. Mas, de repente, eles são surpreendidos por uma tempestade. E é assim nas nossas vidas. De repente, nós amanhecemos um dia e nós já programamos aquele dia, imaginamos que o dia vai ser calmo, tranquilo. Quando nós saímos de casa, saímos com paz no coração e a alma da gente aquietada no Senhor. Mas o dia vai caminhando, de repente uma notícia chega no meio do dia e coloca tudo de ponta cabeça. Aquele dia que você imaginou que seria um dia perfeito, agora o chão saiu debaixo dos seus pés. Era isso que os discípulos imaginavam quando eles saíram com o barco. Estava tudo tranquilo. E agora, no meio da travessia, há uma tempestade, e nas nossas vidas são assim, de repente aquela adversidade vem e machuca e fere a nossa alma. Porque as tempestades são inesperadas. Por isso, nós não estávamos esperando. Ninguém se espera o dia mau. Ninguém deita hoje pensando assim, olha, eu vou me preparar, porque amanhã vai ser o pior dia da minha vida. Irmãos, dia 27 de outubro do ano passado, era por volta de 10h30 da noite, eu visitei a minha mãe no hospital, ela estava acamada, muito doente. Ela já olhava para
para o alto assim, parecia que ela estava olhando para o nada. Ela já não ouvia, já não respondia, e eu falava no ouvido dela que eu amava ela. Era dias difíceis, mas eu não sabia que no dia seguinte seria o pior dia da minha vida. Chegou o dia 28 de outubro de 2025, eu em casa, depois de chegar do trabalho, 10h20 da noite, já tinha jantado com a minha família, já ia deitar. Na hora que eu estou indo deitado, chega a mensagem da minha irmã. A mãe faleceu. Minha mãe estava no hospital. Eu olhava para ela e via que ela estava mal, mas eu acreditava no meu milagre. Mas eu não fui dormir naquele dia preparado por dia 28, esperando o pior dia da minha vida. Ninguém vai assim. Ninguém vai deitar hoje esperando que amanhã seja a pior segunda. Não. Nós vamos esperando a melhor semana da minha vida, e eu profetizo que vai ser a melhor semana em nome de Jesus Cristo. Mas só que as tempestades inevitáveis, e elas nos pegam de surpresa, elas vêm sobre as nossas vidas. E os discípulos estão assim. Agora, eles começam a atravessar, e agora ela começa a agitar aquele barco. Assim na vida, quantas das vezes você já... E agora aqueles discípulos, eles começam a tentar resolver o problema. Outra característica das tempestades. Tem tempestades nas nossas vidas que elas são inadministráveis. Tem situações e problemas que a gente consegue resolver. E a gente vai e a gente resolve. Só que tem situações que não dá para a gente resolver. E quantas vezes nós não conseguimos resolver os nossos próprios problemas? Foge do nosso controle. Nós tentamos escapar, resolver, mas parece que quanto mais esforço nós colocamos para resolver o problema, parece que o problema fica maior ainda. Parece que nós vamos tentando subir, mas parece que nós estamos afundando cada vez mais. O que era familiar para aqueles discípulos, agora se tornou um lugar de medo. Aquele lago, aquele mar, como eu disse, havia pelo menos 4 pescadores que conheciam cada palmo daquele lugar. Eles saíam para pescar e eles haviam enfrentado tempestades, e eles haviam resolvido os problemas. Quando aquela tempestade se levantou, pegou eles de surpresa, sim, mas eles olharam e falaram, nós vamos conseguir resolver, já resolvemos tantas. E agora eles começam a investir todo o seu esforço para tentar tirar a água que estava entrando naquele barco. De repente, acontece isso também nas nossas vidas. Aquilo que era familiar se tornou um lugar que nos traz medo. De repente, um lugar que era tranquilo se transforma em um lugar de tempestade. Talvez nós pensamos que as tempestades vão vir só no nosso trabalho, na faculdade, na rua. Mas, de repente, a tempestade agora atingiu algo familiar, dentro do nosso lar, da onde a gente menos esperava. Talvez sabíamos que poderia acontecer alguma coisa, mas não algo que fugiria do nosso controle. Os discípulos, eles estão tentando resolver o problema, e nós muitas das vezes somos assim. Em vez de recorrer naquele que soluciona todos os problemas, nós tentamos resolver com a força do nosso braço. O Mar da Galileia é um lugar familiar para aqueles discípulos. Em vez de outras, as tempestades das nossas vidas vêm assim, também em um ambiente familiar e bem conhecido para nós. Eu falo com alguém aqui nessa noite, que passa por uma tempestade dentro da família, e eu quero te dizer uma coisa, fique tranquilo, fique calmo, aquieta a tua alma, porque quem pode resolver o seu problema, está sabendo do seu problema. Outra coisa, as tempestades, elas são pedagógicas, elas vêm para nos ensinar. Temos que entender que uma coisa, se você ama a Deus e você confia em Deus, se você faz parte da família de Deus, nenhuma tempestade atinge você sem um propósito. Você está passando por uma luta, uma dificuldade, uma tempestade, mas não veio à toa. Ela veio para fortalecer os músculos da sua alma. Eu vou repetir de novo, essa tempestade não é para te matar, mas para te fazer mais forte ainda. Quando você chegar lá do outro lado, hoje você talvez pode estar andando de cabeça baixa, mas lá do outro lado você vai chegar de cabeça erguida. Você vai olhar para esse probleminha e vai falar como Paulo disse, essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória de Deus que está por vir. Paulo disse primeiro, é leve, calma, e ela é momentânea, vai passar.
A recompensa nem se compara. Você está achando que é difícil? Maior é a glória que está por vir. Olha, você sai dessa tempestade mais forte do que você entrou nela. Eu creio muito, pastor, numa coisa. Nada acontece na vida do cristão se não foi Deus que mandou ou Deus que permitiu. Tudo que acontece na vida daquele que está servindo ao Senhor, ou Deus mandou ou Deus permitiu que acontecesse. Você sabe por quê? Por mais que você pense que você está no controle da sua vida, você não está. Quem está no controle da sua vida é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque muitas das vezes nós olhamos para situações calmas e falamos assim, olha, está tudo sob o controle. Não, irmão, nem quando tudo está calmo está no seu controle. Continua no controle de Deus. Mas quando os negócios estão no caos também, continua no controle do Senhor. Olha para você ver, certa vez reunião no céu. Deus e os anjos. Satanás começa a rodear. Deus vê Satanás rodeando e fala, Satanás, de onde tu vem? Rodear a terra e passar pelo meio dela. Olha Deus tecendo elogios ao homem. Viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Parece, pastor Luciano, que ele estava falando dos membros da Batista da Paz de Contagem. Está vendo? Os membros da Batista da Paz, homens e mulheres retos, íntegros, temente a mim, que se desvia do mal. E agora Satanás vira para Deus e fala, olha, ele tem tudo. É fácil ser daquele jeito. Então Deus agora começa o quê? Permitir que Satanás tocasse nele. Satanás, ele só toca na sua vida se Deus permitir. Se não permitir, pode levantar o inferno inteiro, que ele não toca num fio de cabelo que está na sua cabeça. Quem é ele? Não tem homem na terra, nem demônio no céu, para poder parar um servo do Senhor na face dessa terra. Olha, agora, aquela tempestade só aconteceu porque Deus permitiu que ela acontecesse. Agora, 3 perguntas regem bem esse texto que nós lemos aqui nessa noite. A primeira pergunta está no versículo de número 38. Era dos discípulos para Jesus. A outra pergunta está no versículo 40, que a pergunta agora é de Jesus para os discípulos. E no versículo 41, que é a pergunta linda, é dos discípulos para os discípulos. Versículo de número 38, ele disse assim, olha, Jesus, porém, estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram perguntando, mestre, não te importa que pereçamos? Primeira pergunta dos discípulos para Jesus. Jesus, ele havia passado o dia inteiro ensinando. Se você pegar o contexto, Jesus, ele havia passado o dia pregando as parábolas do reino. Então, aquele dia para Jesus tinha sido um dia cansativo. Jesus, ele era Deus, mas também ele era homem. Estava sujeito a todas as tentações e também sujeito às fraquezas de homem aqui nessa terra. Então Jesus, ele cansou. Então ele cansou agora com o seu corpo, a sua parte humana cansada. Jesus, ele pega uma almofada, coloca na proa do barco e Jesus, ele vai dormir. Então a tempestade começa, a água entrando no barco. Eu imagino agora a minha mente, né, já começa a vagar sobre o texto. Eu imagino os discípulos, cada um com um barco, com um balde, tentando tirar a água daquele barco. Não tinha balde, vai na mão mesmo. De repente, um dos discípulos vira para Pedro e fala, olha, acorda Jesus para ajudar nós. Para quê? Não, mas pelo menos ele para ajudar a tirar a água do barco. Pedro, não, calma, nós vamos resolver isso. Pedro era mais afoito, pode deixar, nós mesmos vamos resolver esse problema. E eles começam agora a tirar a água, só que eles tentam resolver o problema com a própria força, mas eles viram que era inadministrável aquele problema. Ao ponto que eles olham e falam assim, olha, nós não vamos conseguir resolver essa tempestade. Vamos recorrer ao Senhor. No auge do desespero, eles chegam diante de Jesus, acordam Jesus, fazem uma pergunta, e parece que faz uma pergunta até como censura, né? Eles chegam para Jesus e falam, Senhor, não te importa que pereçamos? Irmãos, eu não julgo os discípulos. Quantas das vezes nós mesmos chegamos diante do Senhor, diante de uma situação, quem nunca orou e falou, ou vagou um pensamento na sua mente, dizendo assim, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus, ele não está me vendo. Quantas vezes nós temos a sensação
que fomos esquecidos pelo Senhor. Parece que nós temos que orar ao Senhor e falar: Senhor, tu não te importa que eu estou perecendo. De repente você está passando essa tempestade, essa luta, e você já orou ou já pensou assim: Deus só pode ter me esquecido, porque parece que não vai acabar. Os discípulos fazem essa pergunta para o Senhor. Na mente deles, e o porquê eles fazem essa pergunta com um tom de censura ao Senhor Jesus? Porque na mente dos discípulos, eles não conseguiam conciliar a ordem de Jesus: passamos para outra margem, com a tempestade que eles estavam enfrentando. Entender a tempestade na vida de Jonas é tranquilo. Deus fala com Jonas: Jonas, vai para Nínive. É para você subir. Jonas pega um barco descendo, vai na contramão. Então Deus agora coloca uma tempestade para colocar Jonas no caminho. Mas só que aqui, irmãos, é diferente. Os discípulos estavam onde Jesus mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, indo para onde Jesus mandou indo, e mesmo assim passou por tempestade. Entender a tempestade na vida do ímpio é compreensível, ele está jogando na contramão. Mas como entender a tempestade na nossa vida? Como entender a tempestade que esses discípulos estão enfrentando? Porque nós temos isso, né? O Senhor Jesus, ele nos faz uma promessa, ele falou com os discípulos: passemos para outra margem. Só que do dia que nós recebemos a promessa até o cumprimento dessa promessa, nós traçamos o quê? Uma linha reta, sem altos e baixos. Nós achamos que vai ser tudo perfeito e calmaria. Afinal, o Senhor falou que vai acontecer, e vai acontecer. Nós cantamos ainda há pouco: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele disse. Só que agora as adversidades vêm, e nós não estávamos preparados, nós não esperávamos elas. Mas passa pela nossa cabeça que quando estamos caminhando com o Senhor, nós estamos na direção que o Senhor nos mandou, estamos aonde o Senhor nos mandou, fazendo o que Deus nos mandou fazer, indo para onde o Senhor nos mandou ir, e mesmo assim passamos por situações complicadas, por crise. Nós também somos assim. Quando estamos andando em obediência, em comunhão com o Senhor, com Deus, e vem uma tempestade, de repente nós chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, o Senhor não te importa? Toda quarta-feira eu estou lá, quinta-feira eu vou na célula, domingo eu estou cultuando, reunião dos homens, das mulheres, eu estou lá. Senhor, o Senhor não te importa? E ainda assim eu estou enfrentando uma tempestade. Segundo, eles precisavam de um socorro rápido, mas Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus estava dormindo. Tem hora que a demora de Deus no agir, ela nos fere mais do que a tempestade que nós estamos enfrentando. Porque nós achamos que Deus está demorando. O Senhor está dormindo. Ele só pode não estar me vendo. Você ora, você chora, você clama, você ora de novo. Um mês, uma semana, tem anos que eu tenho orado. E a resposta que vem, de repente, não era a resposta que eu esperava. Veio uma resposta diferente. Eu orei, irmão, com toda a minha fé, pedindo Deus para operar um milagre na minha mãe. Eu já tive experiências com Deus de orar justamente com a minha mãe. Minha mãe sofreu um AVC uma vez, ficou sem andar. Eu na igreja orei e falei: Senhor, novo convertido, novinho, orei a Deus, só acreditava, não sabia, não entendia, não entendo nada hoje, não entendia menos. Só fé e ouvindo e falando: Senhor, quando eu chegar em casa, minha mãe na cadeira de roda, eu vou colocar a mão nas pernas dela e eu vou orar, mas não vai ser minha mão que vai tocar nela, vai ser a mão do Senhor, e minha mãe vai levantar e andar. Irmão, fui para casa, cheguei em casa, adivinha o que eu fiz? Esqueci. Pensa, esqueci. Passou dias, os dias passaram e eu esqueci da oração que eu tinha feito a Deus. Aí minha mãe um dia falou assim: Emílio, oi mãe, passa um creme aqui na minha perna. Passo, mãe. Peguei o creme, passei na perna, diante de Deus, dessa luz aqui, passei o creme na perna dela de manhã, de tarde, minha mãe levanta da cadeira e anda. Eu esqueci, mas Deus não. Você entendeu o que Deus está falando com você? Você pode ter até esquecido, mas Ele não esqueceu da promessa que Ele fez na sua vida. Quem viver verá as promessas de Deus cumprindo na sua vida, no nome de Jesus.
Olha, José foi preso, está na cadeia, começa a interpretar sonhos agora. Ele interpreta um sonho do copeiro, interpreta o sonho do padeiro. O padeiro agora, a interpretação do sonho era que o padeiro iria morrer, e acontece o que Deus havia falado. Passa-se um tempo, eles mandam chamar o copeiro, tira o copeiro da prisão, José vai correndo para ele e fala aqui, olha, lembra de mim, fala de mim lá. E agora o copeiro é levado diante, e quando ele chega lá, o que o copeiro fez? Igual Emílio, esqueceu. Passa-se o quê? 2 anos José esquecido dentro da cadeia, preso. Só que agora, depois desses 2 anos, José é chamado para interpretar o sonho, e ele começa a interpretar. Você conhece a história melhor do que eu, 7 anos de vacas magras, 7 anos gordas, e ele interpreta o sonho. É agora, depois que tudo que ele falou aconteceu, o que José é colocado como governador do Egito. Se acontecesse no tempo de José, sabe qual era o emprego de José? Com toda a honra e mérito ao emprego, mas sabe qual era o emprego de José? Padeiro. No tempo de Deus, sabe o que era? Governo do Egito. Você entendeu o que Deus falou com você? Sabe por que o seu milagre ainda não aconteceu? Que se tivesse acontecido, só você sabia, mas quando acontecer no tempo de Deus, todos vão ver o milagre que Deus fez na sua vida. Lembra de Lázaro? A família amada por Jesus. Lázaro agora está doente. Marta, Maria manda chamar Jesus. Um dia caminhando, chega diante de Jesus o mensageiro. Olha, o seu amigo Lázaro, aquele que o Senhor ama, está doente. Jesus fala, olha, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando Jesus dá essa notícia, Lázaro já está morto. Quando ele chega para Marta e Maria, fala assim, olha, quando ele chega lá para falar assim, olha, não é para a morte, mas é para a glória de Deus, fala, já enterramos, já está até fedendo. Passa 2 dias, Jesus mais um dia de caminhada, 4º dia, Jesus agora, ele chega na cidade. Antes de entrar na cidade, Marta vem correndo, Marta mais afoita, chega, conversa com o Senhor, fala, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Agora Maria chega e se joga aos pés do Senhor, fala a mesma coisa. Se o Senhor tivesse aqui, de repente já teve até um diálogo entre elas, né? No dia que ele morreu, ou no dia depois, falam, olha, uma com a outra, se Jesus estivesse aqui, teria curado ele. Mas se Jesus estivesse lá, e chegado no tempo que elas quiserem, Jesus podia ter curado ele da onde ele estava. Ele já havia feito isso com o filho do Senhor, do centurião. Ele já havia curado, à distância. Ele poderia ter curado Lázaro também. Mas quando Jesus chegou no tempo dele, foi diferente. Se Jesus tivesse feito antes, era só mais uma cura. Talvez não estaria nem registrado nas Escrituras. Mas quando Jesus chegou no tempo de Deus, não foi só aquela família que contemplou o milagre. Nós estamos falando desse milagre até hoje. Sabe o que Deus fala ao seu coração? Fique tranquilo. Ele não te esqueceu, Ele está vendo a inflição e a luta que você está passando. Ele só ainda não acalmou essa tempestade, porque quando Ele acalmar, todos que estão à sua volta vão ver o milagre que Ele fez na sua vida. Mestre, tu não te importa que pereçamos? O maior drama que esses homens enfrentam é não conciliar o barulho da tempestade com o silêncio de Jesus. Olha, a segunda pergunta, versículo de número 40. Agora é a pergunta de Jesus para os discípulos. A primeira pergunta dos discípulos para Jesus, não te importa que pereçamos. Agora Jesus, ele vira no 40 e fala assim, então lhes perguntou, por que estão amedrontados? Ainda não tem fé? Pergunta de Jesus para você essa noite é assim, por que você está com medo? Por quê? É como Jesus estivesse falando assim, por que você está com medo? Eu estou aqui. Por que eu vou temer o amanhã se eu sei que Deus já está lá? Por que eu vou temer o futuro se eu sei que Deus no passado já conhecia o futuro? Por que eu não vou descansar que eu sei se o Criador dos céus e da terra e do mar é o Senhor da minha vida? O interessante é que a Bíblia, ela relata 2 tempestades. Essa que é a primeira, Jesus ele está dentro do barco. A segunda, você conhece, é uma história linda também. Jesus agora ele vem o quê? Caminhando sobre as águas, né?
E ele vem caminhando sobre as águas, ele acalma outra tempestade. Um mistério lindo que ele tem em caminhar sobre as águas. Jesus, ele era Deus, ele poderia simplesmente aparecer naquele barco. Jesus, ele poderia usar N formas para chegar naquele barco, mas Jesus, ele chega caminhando sobre as águas. E eu tenho uma coisa, pastor, comigo, sabe por que Jesus chegou caminhando sobre as águas? Porque ele está querendo dizer para nós o seguinte: não importa o tamanho da tempestade, todas elas estão debaixo dos pés do Senhor. Maior é o Deus da sua vida. E agora, nessa primeira, Jesus está dentro do barco. Jesus chega para o vento, para o mar, ele acalma o vento, acalma o mar, depois ele acalma os discípulos. Nessa segunda tempestade, antes dele acalmar o vento e o mar, o que ele faz? Acalma os discípulos. Pedro olha, se assusta, é um fantasma. Jesus fala: não, gente, calma, sou eu. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Pedro sai, começa a caminhar pelas águas, começa a afundar. Você conhece a história. Agora, antes de Jesus acalmar aquela tempestade, o que Jesus teve que fazer? Acalmar os discípulos. Na segunda tempestade. Na primeira, antes dele acalmar os discípulos, ele acalmou a tempestade. Tem situações que Deus, ele sabe o momento que primeiro ele tem que acalmar a tempestade ao seu redor para depois te acalmar. Só que vai ter situações que antes dele acalmar o redor, ele vai acalmar o seu interior. Por isso que tem momentos que a gente olha à nossa volta e parece que não está se resolvendo, mas nós estamos começando a ficar em paz. Sabe por quê? Deus está acalmando primeiro essa tempestade que está dentro do seu coração, para depois acalmar a tempestade à sua volta. Só que Deus sabe que tem momentos que antes dele te acalmar, ele vai ter que acalmar a tempestade à sua volta. Então é por isso que tem situações que nós vemos tudo ao redor se acalmando e depois nós vamos nos acalmar. E vai ter situações que antes de acalmar a nossa volta, o Senhor vai nos acalmar primeiro. Por que Jesus mudou o método? Porque tem hora que Jesus sabe que maior é a tempestade que nós estamos enfrentando do lado de dentro do que a tempestade que está do lado de fora. Então, por isso que o Senhor manda te dizer: fica calmo. Eu sei o jeito de trabalhar. Eu te conheço. Sabe por que o Senhor te conhece, irmão? Porque é Ele quem te criou. É Ele quem te fez. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Do alto da cabeça à planta dos pés, Ele te conhece. Tem hora que o seu maior problema não é as circunstâncias, mas sim o sentimento que está dentro do seu coração. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus tem o poder para resolver problemas e poder para acalmar corações também. Você lembra que eu te falei? Hoje você não sai daqui andando, você sai voando na graça do Senhor. Eu profetizo, você vai conseguir dormir de novo. Você vai ter paz no seu coração. Quando você chegar em casa, você colocar a cabeça no seu travesseiro, você vai ter o sono do justo. Não é pelo poder da minha palavra, mas é pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a melhor noite na sua vida de descanso. Deus vai acalmar essa tempestade que está no seu coração. A paz vai voltar para o seu lar. A paz vai voltar para a sua vida. Dentro da tua casa, na sua família, lá no seu trabalho, lá na faculdade, não se preocupe. O Senhor do Senhor está no controle de tudo. Olha, pensar, e agora a pergunta do Senhor é: por que nós devemos ter fé e não devemos ter medo? Irmãos, se coloca no lugar daqueles discípulos, um barquinho, eu não estou falando do Titanic, barquinho feito de madeira, bem arcaico, e uma tempestade, você num navio, eu nunca fui não, esse negócio é para pastor William, pastor Luciano, andando, fazendo aqueles cruzeiros bacana, passa por uma tempestade, já deve ser difícil, né, pastor? Imagina um barquinho, irmão, e Jesus fala assim: por que vocês estão com medo e não estão com fé? Meu Deus, eu no lugar dos discípulos, irmão, nossa, já tinha agarrado no pé de Jesus há muito tempo. O medo vem quando as tempestades vêm, e é natural. E agora o porquê nós não devemos ter medo e nós devemos ter fé. Por que você não deve ter medo diante do que você está enfrentando e você deve ter fé? A primeira coisa, por causa da promessa, versículo 35, ele disse assim, olha: tarde daquele dia, disse Jesus, passemos para o outro lado. Primeiro, você não tem que ter medo, você tem que ter fé por causa da promessa de Deus na sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui nessa noite?
Só quem tem promessa dá um glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro, olha, tão real quanto aquela tempestade era a outra margem. Promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa. Se Deus te prometeu, quem viver verá as promessas de Deus cumprindo na sua vida. Não tem homem na terra nem demônio no inferno para parar uma promessa de Deus de se cumprir. Olha, eles tinham um destino certo, a outra margem, e não o fundo do lago. O destino deles não era o fundo do lago, o destino deles era a outra margem. Não tenha medo, tenha fé, por quê? Vocês não vão afundar nessa tempestade, você vai chegar do outro lado. Você entende o que Deus está falando com você nessa noite? Não precisa de ter medo. A promessa para a sua vida não é para você parar aqui, é para você chegar além. Segundo, a presença presente de Jesus. Aonde Jesus estava? No barco. Jesus não disse com eles assim, olha, passem para outro, vão, e daqui a pouco eu estou indo. Ele disse assim, olha, vamos para outra margem. Jesus foi com ele. Sabe por que você não precisa de ter medo, você precisa ter fé? Por causa da presença de Cristo na sua vida. O Criador do céu e do mar e da terra e das criaturas, João 1:1 diz isso, né? Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que existe, existiria. Ele era criador de tudo. Não tem como a criatura superar o Criador. Como aquele mar ia superar aquele barco, se o dono do mar estava ali dentro? Como que essa tempestade vai te afundar se Jesus está dentro de você? Irmão, eu olho daqui de cima, eu vejo a embalagem, mas esse irmão que está do seu lado, dentro desse irmão que está do seu lado, habita o Deus Altíssimo. Quando chegarmos lá no céu, eu fico imaginando, irmão, eu sonho com isso. Eu sonho com a volta do Senhor Jesus. Eu fico imaginando quando eu chegar diante dele, abraçar ele, sabe? Eu imagino tudo isso. E eu imagino Paulo, Pedro, João, chegando perto de nós, da igreja de Jesus, e falando assim, conta para nós uma coisa. Contar o quê? Nós andamos com ele, eles andaram com Jesus do lado, certo? Caminharam, viram tudo acontecer, mas Jesus disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. Eu tenho um tesouro em vaso de barro, ou seja, o Espírito Santo habita em nós. O Deus Altíssimo habita em nós. Eu imagino eles chegando, olha, nós andamos do lado dele, agora fala para nós uma coisa, o quê? Como é ter ele dentro de você? Caminhar ao lado de Jesus é lindo, irmão. Agora ter ele aqui dentro, não é para qualquer um, não, é só para a noiva dele. E eu prego essa noite para a noiva do Senhor. Olha, você tem que ter fé, não porque não vai passar por lutas. O salmista disse, olha, posso passar pelo vale da sombra e da morte, mas não temerei mal algum. Quando o salmista disse isso, não era porque ele confiava na força do seu braço, não. Sabe por quê? Ele sabia que ele não ia atravessar o vale da morte sozinho. Ele sabia que Deus estava com ele. Olha, ter Deus nas nossas vidas não é estarmos imunes às tempestades, mas é saber que ele atravessa a tempestade com a gente. Não é porque ele era forte, mas porque ele confiava em Deus. O que tira o medo diante da adversidade é a presença de Deus nas nossas vidas. Terceiro, por que nós devemos ter? Meu Deus, o tempo voa. Nós devemos ter fé e não devemos ter medo, por causa da paz de Cristo. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Sabe por que Jesus estava dormindo, irmão? Porque tudo estava no controle dele. E eu quero te dizer uma coisa, tudo continua no controle do Senhor. Aqui o Senhor, ele mostra o poder dele sobre a natureza. Mas Emílio, o que eu estou enfrentando não é de cunho da natureza. Mas se você chegar na sua casa e ler o capítulo de número 5, o Senhor, ele fez um compilado mostrando todo o poder dele. Final do capítulo 4, Jesus mostra o poder dele sobre a natureza. Capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 20, Jesus, agora ele mostra o poder dele sobre os demônios. Lembra o demoniado de Gadareno? Que ninguém conseguia segurar aquele homem. Jesus agora mostra o poder dele sobre o demônio. No capítulo 5 ainda, versículo 25 ao 34, Jesus, ele cura uma enfermidade, uma mulher, 12 anos, que sofria de uma
hemorragia, Jesus agora mostra o poder dele sobre a enfermidade. Quando Jesus estava indo para a casa daquele senhor lá para curar o filho dele, ele chega lá, o filho dele estava morto, o que Jesus faz? Ressuscita ele. Jesus mostra o poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a enfermidade, ele tem poder sobre a morte. Não importa o que você está enfrentando, Jesus tem o poder sobre isso. Amém? Eu estou finalizando, eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés. E eu quero finalizar aí e te dizer uma coisa. Jesus, ele continua no controle da situação. Agora nós chegamos na terceira pergunta. Pergunta que está no versículo de número 41, que para mim é a pergunta, essa pergunta abala o meu coração. Agora a primeira pergunta foi dos discípulos para Jesus. Agora a segunda, de Jesus para os discípulos. Agora é dos discípulos para os discípulos. Eles dizem assim: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Ele é o pão vivo. Quem é esse? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse? Esse é o Emanuel, Deus conosco. Quem é esse? Esse é o Shaddai. Quem é esse? Ele é o Deus maravilhoso. Quem é esse? É o Deus que se fez carne e veio na terra. Quem é esse? É aquele que disse ao surdo: volta a ouvir. Quem é esse? É o que disse ao mudo: volta a falar. Quem é esse? É o que disse ao coxo: se levanta. Quem é esse? É aquele que disse ao morto de 4 dias: sai para fora. Quem é esse? É Jesus de Nazaré, que caminhou 33 anos na face dessa terra. Quem é esse? É aquele que entregou a sua vida na cruz por nossos pecados. Quem é esse? É aquele que ressuscitou ao 3º dia. Quem é esse? Caminhou 40 dias depois de ter ressuscitado. Quem é esse? É aquele que foi assunto aos céus. Quem é esse? É aquele que deixou uma promessa: eu vou para o Pai e deixo o Consolador, mas eu vou voltar para te buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós. Quem é esse também? Quem é esse? É Jesus de Nazaré. Quem é esse? É aquele que todo joelho se dobrará. Quem é esse? É aquele que toda língua confessará e vai dizer: Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? É o Senhor da sua vida. Então eu quero te convidar nessa hora. Só você que está passando por